Continua adorando, não saia, não converse, porque eu creio que o Senhor vai falar o teu coração. Por favor, tenha total reverência, porque Deus está aqui nesta noite. Amém. Só os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer a vocês que chegou o momento mais sublime da festa. É o momento de desfrutarmos da santa, rica e maravilhosa paz do Senhor. Quantos querem podem dar glória a Deus? Oremos então. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor em nome do teu Filho Jesus, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, agrupados, Deus, diante deste ginásio, Pai, para te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e abrimos, Senhor, neste instante o nosso coração, os nossos ouvidos, e te pedir, Senhor, que o Senhor use o teu servo, Pai, como canal da tua palavra esta noite, que teu Espírito Santo, Senhor, não venha trazer o que está na sua mente, mas que o Espírito Santo faça fluir palavras, Senhor, de renovação, de conversão, de convicção, palavras, Senhor, que venham edificar, restaurar, Deus, palavras que venham resgatar vidas, Senhor, onde quer que este som alcance e que venha ser feita, Senhor, a tua obra, para a glória do nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Informar que tem quase 500 pessoas aqui ou mais. E esse é a paz do Senhor para mim não vale. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deus tem algo tremendo para terminar ainda esta noite. Por que terminar? Porque Ele já falou aos nossos corações. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas quando eu entro e me sento ali, eu achei que o grande conjunto ia ficar sentado aqui, que me disse que essa multidão de jovens é o grande conjunto, meu coração voa. Sabe por quê? Porque nesse exato momento existem jovens que estão se drogando, que estão se prostituindo, que estão largando a primogenitura de Deus por lentilhas. Nesse exato momento existem jovens que estão desviados da casa do Senhor, que não tem mais referencial de vida, que não tem mais amor, que sente vazio por dentro dele e buscam uma razão para viver. E vocês estão aqui para adorar a Deus. Neste exato momento, feche seus olhos, curve sua cabeça.
eu preparei não vai servir para nada esta noite. A mensagem vai vir agora direto. Salmo 65, versículo 4. Vamos fazer. Eu tenho algo especial para você esta noite. Olha o que a palavra diz. Bem-aventurado é aquele a quem tu escolhes. Escute. Bem-aventurado é aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus atos. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Eu achei que você não entendeu. Mas escuta, esse microfone é o cabo aqui. Bem-aventurado é aquele a quem tu escolhes e fazes chegar até a ti. Traduzindo, felizes são aqueles a quem Deus escolheu para habitar no seu santo templo. Você não é um qualquer. Você não é um qualquer. Você é um bem-aventurado. Deixa eu lhe dizer quem você é. Você é embaixador de Cristo. Deixa eu lhe dizer mais quem você é. Servo fiel ao Altíssimo. Deixa eu lhe dizer mais quem você é. Mordomo do Deus Altíssimo. Quando o mundo diz você não vale nada, diga para ele: eu sou embaixador do Rei. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que estão aqui esta noite que trocaram a primogenitura por coisas vãs do mundo. Pessoas que estão aqui que nem acreditam mais em Deus, que adoravam ao Senhor, louvavam ao Senhor. Mas sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas qual é a iniquidade que está falando? É a do mundo? Claro que não. O mundo por si já é do maligno, já não presta. A iniquidade é nossa, porque largamos o primeiro amor. E deixa eu lhe dizer como é que larga o primeiro amor. Você foi escolhido por Deus para estar habitando no lado dele, habitando na vida dele. Ele lhe deu fôlego de vida. Vamos fazer algo melhor. Presta atenção nessa história. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que coisa fantástica. Ele fez tudo. Mas só há um momento, se não me falha a memória, que a Bíblia menciona, pelo menos que eu estou lembrando agora, que ele diz assim: com as suas mãos façamos o homem. Tudo ele fala, nesse momento é com as suas mãos. Aí ele fez o homem, Adão. Adão escolhido de Deus. Olha o privilégio que ele tinha todas as tardes. Deus soberano descia para conversar com a sua criatura. E conversava com ele e andava pelo Éden com ele. A história todos nós conhecemos. Adão caiu, Eva caiu, pecaram. O tempo foi passando. Aí vem Noé. Não dá certo. Vem Abraão. Vem Moisés. E vai começando o fim, Deus levantando profetas e reis ao longo do tempo. Deus sempre guiava o povo e o povo sempre caía. Mas chegou um momento que Deus olhou e disse: ei, está na hora de dar o melhor que eu tenho. Está na hora
de enviar o melhor que eu tenho. Ele poderia ter mandado um anjo, mas não mandou. Poderia ter mandado um arcanjo, mas não mandou. Ele deu o melhor que ele tinha. O seu filho unigênito. E diz assim a palavra: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele envia o melhor que tem. A estava escrito que ele teria que ser sacrificado, e foi. Como ovelha muda, foi levado ao matador. Ele morreu por mim e por você. Preste atenção em mim. Ele morreu por mim e por você. Você que está sentado aqui, que não consegue mais sentir a presença dele, eu quero lhe dizer que ele morreu por você. Ninguém é como o nosso Deus, de dar o melhor que tem para nós. E deixa eu lhe dizer algo mais lindo disso tudo. Eu e você não teríamos coragem de dar o nosso filho, ou de dar alguém tão querido, para morrer por um traficante lá de Alcaçuz. Mas ele deu. Ele deu. E sabe o que eu vejo de mais lindo nisso tudo? É que mesmo eu e você, muitas vezes apostatando da nossa fé, ele ainda diz assim: a minha graça te basta e a minha misericórdia todos os dias que encontro. Porque aquele que pede perdão e deixa, alcança a minha misericórdia. Misericórdia é essa que eu irei levar para o céu, conduzido pelo Espírito Santo, que é o consolador das nossas almas. Não importa o que aconteça, ele cuida de você. Não importa o que passe, ele está com você. Tem um hino que é muito lindo, que ele diz assim, ó: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Ele diz assim, ó: não abandones meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Sou Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Aí escuta. Deus, ele envia o melhor que tem. Mas o que nós fazemos? Rejeitamos a ele. E deixa eu lhe dizer uma coisa. A palavra diz e nos garante. E ela é tão linda que ela fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A fome? Não, a fome não. A nudez? Não. A espada? Não. Nada nos separará do amor de Cristo. Mas existe uma coisa que nos separa do amor de Deus. Só uma. Somente uma. Tem algo para Deus que é impossível. Calma. Vou explicar. Antes que Ranialdo venha e me crucifique. O que é para
Deus impossível se a palavra diz para Deus nada é impossível? Eu vou lhe dizer o que é impossível para Deus. Deus, vamos trazer melhor aqui, Jesus, Ele é educado. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se você não abrir a porta, ele não vai entrar na tua casa. E o que é a casa? Uma coisa linda é a palavra. Sabe o que a Bíblia diz? Vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. A casa é você. É você. É você. É você. A casa é você. A casa é você. A casa é você, meu filho. Nós somos o templo do Deus Altíssimo. Sendo que muitas vezes, vamos voltar um pouquinho, nós estamos vivendo um período aonde esquecemos da ordem de Deus. Qual foi a ordem dele? Santificação, purificação, para alcançar o reino celestial.